pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast da Isto é Bem-Estar. E hoje eu trago aqui um tema que eu adoro falar, nunca falei aqui na Isto é Bem-Estar e nem no site, falei muito pouco no site sobre isso, com dois amigos, colegas de faculdade extremamente especiais, que eu amo de paixão, dois profissionais de educação física, Maíra Saboia e Leandro Fernandes. Como vocês estão? Coloquem palmas. Primeira vez que eu faço isso. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu que agradeço. A ideia é a gente falar um pouquinho, né, do nosso conhecimento, né, trocar um pouquinho de ideia, tirar um pouquinho de dúvidas. Enfim, a gente está aqui para um bate-papo. E vamos que vamos, mas eu queria saber um pouco mais. Eu queria que antes, na verdade, eu sei de tudo, né? Mas eu queria que vocês contassem um pouco da trajetória de vocês no sentido de como vocês escolheram a educação física e como vocês escolheram hoje trabalhar com gestação. Distribui aí. Nossa. Eita, longo caminho, né? Como a gente Isso denuncia idade. Acho que é muito tempo, né? Assim, como escolher a educação física é difícil chegar aí, mas como trabalhar com gestação é um pouco mais fácil, porque tá um pouco mais fresco, que, pô, faz bastante tempo, né, pá, que a gente já se formou. Eu escolhi porque eu gostava de correr. Eu sempre gostei de fazer exercício físico. E depois que a gente entra na faculdade, que a gente vê que que a educação física não é só exercício físico, não né? É que tem muito mais. Mas a gestação, eu acho que entrou pra mim quando eu comecei a atender minha primeira aluna de personal. E ela falou assim, eu dando hit pra ela. Bora no hit. Aí chegou no outro dia, ela falou assim, Maíra, preciso conversar com você. Eu falei, já era, né? Não vamos mais, vai cortar as aulas, acabou. Ela falou, preciso te contar uma coisa, tô grávida. Eu falei, eu não sabia por onde começar. Isso é muito comum. Sim. Você não sabe, eu nunca tinha atendido, nunca tinha lido, ainda mais há 8 anos atrás, que não tinha experiência, tinha pouca coisa. A faculdade não te prepara para o mercado de trabalho. E gestação, a gente estudou muito saúde, né? A gente estudou envelhecimento, a gente estudou obesidade, mas de gestação, você lembra? Você estava grávida na faculdade, você lembra? Eu estava grávida, eu só desviava das rabetas que vinha. A gente nunca estudou gestação. E aí não tem na grade curricular, né? Assim, eu acho que não desconheço a faculdade hoje que tem na grade curricular exercício e gestação, né? Na pós algumas coisas, mas na gestação você não tem. Definitivamente não tem. Mesmo, eu tô tentando lembrar. E é muito engraçado, porque assim, todo mundo fica, assim, é uma coisa que não acaba, né? As mulheres... Sim, faz parte de tudo. Faz parte da nossa vida, da nossa rotina. E aí, a gente começou, e o Lê também, logo em seguida, acho que teve uma aluna que ficou grávida. A gente começou a trocar figurinhas. E a gente começou a trocar figurinhas e tal. E nosso conhecimento foi de artigo mesmo, né? Foi testando. E eu lembro que com essa aluna eu fiz aquela coisa assim... então, se a gente treinava com, sei lá, 6 quilos, eu colocava 2, 1... Botava ela meia hora na esteira, porque eu tinha medo de tudo. Colocava ela caminhando a 5 por hora. Menos, imagina! 5 por hora é muito rápido, tipo, muito menos. Então, acho que foi disso, daí a gente começou a estudar, aí o Lê também tinha o mestrado, né, Lê? Foi bem a época eu tava estudando, né, era modelo animal, mas eu tava estudando já, o efeito era um pouquinho o contrário, o efeito do destreinamento na gestação, né? Das gravidinhas, as camundongas grávidas. Se a gente deixava elas treinando, aí quando ficava gestante, tirava o treino delas, né? Elas faziam qual treinamento? Era treino aeróbio de natação. Ai, gente! A Imagina gente coloca os camundongos grávidos pra super bonitinho. Elas tinha também os obesos, lembra? Tinha os obesos. E tem as preguiçosas que não queriam nadar, só ficavam lá boiando. Tá vendo? Não gente. Não são só os humanos. Tinha que ficar cutucando, balançando um pouquinho. Nada aí, ó. Nada aí, ajuda a gente, né? E daí você fazia, elas na verdade treinavam, você comparava com o destreinamento. Então tinha um grupo que continuava treinando, né? E um grupo que parava de treinar, para ver justamente porque é um pouco disso, né? No começo, quando se estudava pouco gestação,
quando a mulher ficava gestante, tipo, fiquei gestante, eu vou parar de treinar, né? Porque, assim, não tinha pouco conhecimento, né? Tanto que se a gente pegar o órgão americano, assim, que é referência ao American College of Obstetrics e... Né? Colégio Americano de Obstetria e Ginecologia, que fica mais fácil, né? Eu adoro pessoas iguais a mim. O Colégio Americano de Obstetrícia e Ginecologia, né? Que na verdade, são centenas de escritores, né? A primeira citação de exercício físico na gestação, e é uma citação de nada, se eu não me engano, é de 2016, 2018. Sério? Mas o protocolo é de 2020 agora. O protocolo tem um... recente, né? Sério que só foi agora? Recente. É super e a recente. recomendação era, grávidas têm que treinar 150 minutos semanais, né, durante a gestação. E tinha também recomendação de batimento cardíaco, eu me lembro, 140. frequência cardíaca, 140. Porque daí falavam, nossa, tem sofrimento fetal, tal e tudo mais. Se você está lactante, também tem todo o preparo por conta de N coisas, que eu quero até perguntar depois dessas coisas. E qual que foi o resultado do seu estudo? Então, o que aconteceu, né, eu estudava mecanismo molecular mesmo, né, então o que a gente viu é que o cérebro tem uma região específica de controle de fome e saciedade, né? Então, esse centro de controle de fome e saciedade, ele ficou desregulado nos bebês das mães que pararam de treinar. Viu? Né? Então, assim, mostrando, né, mais uma vez reforçando a importância de treinar, né? É um momento ali, desenvolvimento. Nossas avós já diziam, né? A gente é o que come e o que a gente faz, né? Então, assim, treinar é pra vida toda, independente se você tá gestante ou não. Obviamente, a gente tem que fazer algumas ponderações, existem os melhores exercícios, isso é a melhor prescrição, né? Mas não dá pra parar de treinar. Tem que treinar durante a gestação. Tanto a alimentação quanto o treinamento, eles influenciam no quadro de reprogramação fetal durante a gestação. E por isso que eu falo que a teoria do Lamarck, que falava que todo mundo falava que não funcionava isso, viu? Tô falando, só não vão nascer fortes. Que ele falava que pais musculosos nasciam com filhos já fortinhos. Mas uma das coisas que eu acabei indo pra gestação foi porque eu comecei a trabalhar com primeiríssima infância, que é do 0 aos 3 anos. Eu comecei a estudar muito bebês e crianças e tudo. E aí eu comecei a fazer um curso de gestante, né? Assim, eu fiz psicomotricidade. E assim, a criança, ela se move... Já tá aqui, né? Então, ela só se movimenta. É só se movimenta. Gente, ela tá grávida. E eu tô, tipo, surreal, Heitor. Oh, meu Deus do céu, tá desse tamanho já. Ixi, Maria, eu já fiz essa coisa de outro negócio aqui. Você sabe, né? Eu não sei de nada. Que idiotice, gente, eu sou muito idiota. Mas tudo bem, voltando. Mas aí, eu comecei a estudar a gestação comecei a me apaixonar por isso, porque a gente, né, epigenética, tudo que você faz na gravidez, isso até acaba colocando um peso em cima das mulheres, né, que estão gestando e tudo, porque você fica muito preocupada, né, quando você tá grávida, de tudo que você faz, já vem uma culpa, né, ai, vai interferir no meu bebê, no crescimento e desenvolvimento e tal. E o exercício... É muito legal isso complementando, né, a mulher, mas hoje tem trabalho mostrando a participação do homem, né? Então o espermatozoide que vai fecundar lá o óvulo tem relação, 50-50. Exato. A reprogramação fetal, pelo menos o último estudo que eu li, era 50-50. 50% vem da mulher, 50% do homem. Agora, os hábitos dela também vão influenciar em todo o resto. Então tem a fecundação e tem o restante. Eu vi um estudo assim, bem... Assim, era sobre... hábitos alimentares, né? As mulheres que tomavam sopa de cenoura durante a gravidez e as que não tomavam. E as que tomavam, as crianças, na hora da introdução alimentar, elas tinham muito mais... aceitação. Para alimentos diversos. E as mães que não tomavam, as crianças eram muito mais restritas, né? A alimentação. Sim. Eu falo isso com o Nicolas. Vocês acompanharam a gestação do Nicolas. Eu tive muita, muita dificuldade para comer. Tanto que eu emagreci muito no início da gestação. E ele nasceu prematuro, porque eu tinha muita dificuldade para comer. Ele até hoje tem dificuldade de comer. E assim, foi muito difícil fazer esse processo de introdução. Então, se você traz isso para o contexto da realidade, de fato isso procede. E hoje, conta o que vocês estão fazendo da parte de gestação. Então, aí hoje a gente atende online, modelo online predominantemente assíncrono, que também é o meu trabalho de mestrado, né? Que a gente vai... Ai, que legal! A gente vai testar lá o protocolo
de exercício de força e exercício aeróbio. Vai comparar os 2 tipos de protocolo. Mas hoje, a maior parte das nossas alunas, a gente atende aluna do mundo inteiro mesmo. E a gente prescreve exercício físico para elas e elas vão treinando onde elas estão, né? E a gente vai corrigindo de forma remota. Isso. Que legal, gente. E é super legal, porque como é um trabalho muito especializado e totalmente direcionado para a gestação, é difícil encontrar profissionais qualificados, né? E esses dias até a gente falou sobre isso. Hoje em dia é muito difícil achar profissionais altamente qualificados em determinadas... como que eu vou dizer? Num nicho específico. Então, é difícil achar... Todas as profissões, tá? E hoje vocês recebem mais a pessoa que acabou de engravidar ou ela já tá mais avançada na gestação? Agora, assim, é meio sazonal, né? Mas, ultimamente, tá vindo muita gente de início de gestação, o que é muito bacana, né? Legal. Porque, assim, a gente antes tinha esse medo de começar, que tinha que começar depois do primeiro trimestre, né? Depois das 12. Pelas 12 semanas. Mas hoje os trabalhos mostram segurança em você começar desde que você já era treinada, né? O que a gente pede, obviamente, é assim, para todo mundo, até para minha esposa, né? A Má, quando ficou grávida também, a gente pede pelo menos uma primeira consulta com o obstetra para fazer o primeiro ultrassom, para ver como foi a implantação, se tá tudo certo, né? Que hoje já no comecinho já consegue fazer, 7, 8 semanas já consegue fazer, né? Mas muitas já vão descobrir, já tem 7, 8 semanas, então já estavam treinando naquele período, né? Então a literatura hoje não tem nenhuma restrição em relação a começar a não parar de treinar, né? Então você pode continuar treinando normalmente, né? Mas a pessoa, isso que eu ia te perguntar, eu já vi estudos mostrando que se você continua treinando, zero problema. Mas e se você não treinava antes? Porque assim, o que acontece muito, a pessoa, ela tá tipo, estou gestante. Você quer mudar, né? Eu quero mudar, meu Deus, agora eu tô lascada. Agora eu vou comer melhor, eu vou fazer exercício, mas a pessoa nunca treinou. Ela pode? Pode. Faz muito bem, inclusive, né? Só que é completamente Adaptar, diferente, né? Você adapta muito, as cargas são diferentes, né? Se você já estava treinando, a gente vai fazer um ajuste ali, nem pequeno. Agora, se você não treinava, daí é um outro treino. É como se a gente estivesse iniciando mesmo no beabá ali pra gente poder programar, mas vale super a pena, não deixe de treinar. O que acontece... Sempre vai ter benefício. Sempre vai ter benefício. É que acontece que, assim, no começo até o primeiro trimestre é um trimestre que as mulheres têm muito receio, né? Porque tem uma taxa alta até de aborto, de 25% a 30%. É muito. É muito alto. É muito alto. E isso acontece, assim, acontece com frequência mesmo. As nossas alunas, a gente sempre tem um caso ou outro de perda. E a gente, como ser humano, a gente quer achar uma justificativa. Exatamente. Exato. E você vai falar assim, foi porque eu estava treinando. Exato. E às vezes não tem, na maioria das vezes, na verdade, 100% das vezes não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem causa, trabalho hoje, tem várias, não tem causa, tem várias, o aborto, ele não tem uma causa definida. Ele é multifatorial, né? Pode ser por N motivos. Genética. Eu tive útero, que eu não sei se é esse o nome, útero reativo, que meu útero, a cada expansão, tinha uma contração. Então, ele acabava contraindo, justamente por isso que o Nicolas nasceu prematuro. Então, tem vários motivos. A gente não pode atribuir ao que você está fazendo hoje. É claro que você não vai levar, você não vai ser sem noção, tacar um peso na sua barriga. Tomar uma bolada de tênis. Tomar uma bolada de tênis. Não, eu falava isso. Até briguei. A Maíra me defendeu lá na aula de educação física na faculdade. Eu grávida, eles querendo. Ela falava, vai fazer o tênis. Eu falei assim, não vou fazer o tênis. Mas você tomou, você lembra? Você tomou uma bolada de tênis eu tomei uma bolada de tênis na barriga. Mas coitada da pessoa, ficou tremendamente mal por isso. Mas esse é uma dos ajustes de recomendações, né? Então, assim, exercícios que envolvem contato físico, né? Seja por contato físico interpessoal ou por um agente externo, uma bola. Então, você não vai jogar um vôlei com risco de uma bola, né? Uma cortada bater na sua barriga, né? Não faz muito sentido, né? A não ser que seja uma atividade recreativa, né? Mas mesmo assim, a gente sempre conversa para ponderar. Fala assim, o risco é alto e o benefício
benefício é intermediário. A gente tem outras... modalidades, outras estratégias. Exato, Por que exemplo, são mais... Eu ia começar beach tênis. Bem na semana que eu descobri que eu tava grávida. Não, né? Não, então, eu descobri. Então. Eu descobri, minha primeira aula tava marcada e aí eu descobri que tava grávida. Daí eu falei, pô, não dá, eu vou começar. Aí eu adaptei, eu falei, não, vou continuar só na musculação, depois só na natação. Lembrando que a Má provavelmente nunca tinha feito beach tênis. Nunca tinha feito. E não tinha nem expertise. Isso, Agora, não. se é mega atleta, são outros 500. Outra coisa. Então, era a minha primeira aula, teste. Então, aí eu optei por não fazer. Eu acho que vai um pouco disso, sabe? De você ter um pouco de conhecimento. Porque falam que quando você tá grávida, e eu percebo, não sei se você percebeu isso, o centro de gravidade, ele muda, né? Muda totalmente. Sim. E, tipo, você parece um pinguim andando. Eu parecia um pinguinzinho, eu andava assim. Porque minha barriga me trazia pra frente. Sempre fui muito magrinha, né? Então, tipo, por mais que a gente tenha conhecimento naquele tipo de treinamento... Pelo centro de gravidade tá totalmente diferente, seu equilíbrio tá totalmente comprometido. Então, a gente precisa levar isso também em consideração. Super. Outra coisa que eu ia perguntar para vocês. Então, qual que é o benefício do treinamento para grávida? Vixe, um monte. Mas eu quero que você fale todos. Fala para todos. A gente tem benefícios de controle de peso, né? Diabetes gestacional. Desenvolvimento de uma pré-eclâmpsia, por exemplo, que é a pressão alta durante a gestação, pensando em benefício metabólico, né? Pensando em benefícios psicológicos, né? Melhora da autoestima, melhora da sua relação com o corpo. Dores. Né? Aí pensando, tem dor lombar, que é super frequente, principalmente no final de gestação, então você tem melhora de lombalgia. Justamente por conta da mudança do centro de gravidade, então você fica mais com dores nas costas, eu fiquei bastante. E principalmente porque a área tá... Diástase também, que é uma coisa que... Dá pra prevenir a diástase? Não, na verdade, em toda gestante vai ter diástase. Mas eu digo pós-gestação. A patológica você consegue prevenir, porque se você já era uma... por exemplo, você treinou a vida inteira, então você teve a fisiológica lá, porque expande, né, o tecido conjuntivo... O reto abdominal vai se afastar do tecido conjuntivo da linha alba e isso é uma diástase já. Depois fica muito mais fácil de você retornar. Agora, a patológica é quando esse afastamento ele não retorna por inteiro. Então, dá para prevenir você fazendo exercícios de trabalho de core. Antes mesmo de você engravidar e durante a gestação também. Mas mais o de core focado em contração, não focado em, por exemplo, eu estava até vendo alguns estudos que mostram que a prancha, dependendo do tipo de prancha que você faz, da forma que você faz, abre mais a diástase se você tem diástase, exercícios muito constantes de flexão de tronco, né? Que é aquele abdominal tradicional. Então, são exercícios muito específicos. Vocês já ouviram falar do bracing? A gente sempre usa. Vocês usam bracing? Gente, bracing é espetacular. É vida. Eu só faço bracing. Eu acordo e começo a fazer bracing. O bracing é uma estratégia... Explica a vocês, mais fácil. Porque se eu for explicar, eu vou ficar falando aqui. Vou falar rápido, né? Basicamente, a gente tem se a gente fazer uma tradução bem... Aqui não existe. Eu não gosto de usar termos em inglês, né? Mas esse não existe. Mas como se fosse um cinturão mesmo, né? Então, quando a gente compõe, a gente pensa na linha de cintura, é como se a gente fizesse um cinturão natural, né? Então, principalmente aí que faz esse cinturão, a gente tem o transverso do abdômen, né? O transverso e o oblíquo, né? Fazendo esse cinturão, esse cinturamento. Né? O bracing, basicamente, é a gente fazer a abertura das costelas na inspiração, né? Soltar essas costelas fazendo o afunilamento, como se fosse um espartilho, fechando o máximo possível, né? E mantendo essa contração, né? Então, a gente respira de forma natural, dá para respirar de forma natural, mas com esse cinturão preso, né? Então, isso durante todo o movimento. Durante o movimento. O dia inteiro. Assim. Por isso que eu digo sempre que o melhor fortalecimento abdominal não é durante o abdominal. Exato. É durante todo o exercício, durante todo o seu dia. Olha que eu sempre em toda a consulta eu falo assim, olha,
1 hora, 40 minutos que você faz de exercício não vai substituir as 16, 18 horas, porque a gente tem o tempo que a gente dorme, obviamente, né? Então, as 16, 17 horas que você tem no seu dia a dia, né? Porque se você tem uma má postura no dia a dia e a gestante tem esse acometimento maior por conta dessa mudança do centro de gravidade, né? Então, você tem uma postura ruim ao longo do dia, não vai ser 1 hora de exercício que vai... melhorar suas 23 horas. Vai melhorar? Vai melhorar postura, um pouco, né? Mas a gente precisa ter a conjuntura aí funcionando bem. Então, precisa ter Até porque tem estudos que mostram que se você só fizer 1 hora de exercício físico e tiver 23 horas do seu dia totalmente inativo e sentado, não adianta nada você fazer elas 1 hora. Porque isso vai anular os malefícios da inatividade, anulam todos os benefícios do exercício. Então, isso é importante. É muito louco. Então, quando a gente fala de atividade física, se manter, fazer o exercício físico e se manter ativo durante o dia. Durante o dia, exato. Levantar. Levanta. Não. Vamos levantar de 5 em 5 minutos. Não, mas isso é muito louco, né? Porque você pega os Estados Unidos, por exemplo, né? Eu fico inconformado quando eu vou pra lá. Então, a gente tem uma água aqui que é uma água de 230, sei lá, 310 ml, né? Então, eles têm um galão de 5 litros, porque eles não gostam de levantar pra encher a água. Não gostam. Né? Você vai no McDonald's, é refil, né? Aí eu pego o pequeno, porque aí eu vou e faço o refil, encho o refil. Eles pedem o GG, né? Pra não ter que levantar. É refil. Eles não querem. E tirando isso tudo, eles têm aqueles carrinhos. E eu falo que lá tem muitos carrinhos. Muitas pessoas não querem caminhar e usam os carrinhos. É claro que tem pessoas que têm comprometimentos, mas a grande maioria não tem comprometimento e usam os carrinhos. A primeira vez que eu vi a esteira rolante reta no meio do aeroporto, obviamente que você tá com muita mala, né? Muita pressa, às vezes. Faz sentido. Mas as pessoas, assim, tranquilamente, ao invés de caminhar, a esteira rolante levando e fica parada. Diferente, eu fui pro Japão agora, né? E lá... Nossa, deve ser muito legal lá. É muito legal. Eu morro de vontade. Eu fui grávida. Mas você já sabia? Já, mas eu comprei Quanto antes. tempo de voo? 30 horas. Pelo amor de Santo Cristo. Pra voltar foi mais rápido, mas foi 26. Mas tipo... Nossa! Que bacana, um dia aí. E lá, assim, a comida é muito gordurosa, tem muita fritura, mas as pessoas são magras. Só que aí você começa a reparar, todo mundo anda a pé. Tipo, as pessoas são muito ativas, eles estão sempre se movimentando. Não tem essas carrinho, Até tem uma superlotação das avenidas, tal, porque eles caminham muito. Eles andam muito a pé, assim, tem... É até engraçado, assim, eles não usam tanto carro, usam muito transporte público. Então, é bem diferente mesmo, culturalmente. Eles são ativos, né? São bem ativos. Mas isso é muito legal, porque culturalmente a gente não... Mas a gente também anda pouco, eu acho. Anda pouco. Eu acho que a gente anda muito pouco. Você pega shopping, né? Você pega a escada rolante e a escada tradicional. Ninguém usa a escada... E todo mundo procura vaga perto do elevador, né? Esses dias eu comprei um megafone lá em casa. Pra não ter que ir até o Marvel. Porque ele não me ouve. Aí eu tinha que toda vez levantar e ir até a mesa dele chamar. Aí eu comprei o megafone. Aí agora eu ligo o megafone. Aí eu fico, Marvel, traz café. Aí ele vai lá e volta. Eu também tenho estratégias da preguiça. Não, mas a gente spota mesmo, não, agora é grávida, então, tipo, durante o dia, pega meu cachorro, fazendo isso aqui. Chega à noite que tá meu marido em casa, eu falo assim, amor, não, a gente sente, eu sinto dor de tudo. Não pegar água. Maravilhoso. E me fala uma coisa, quais são as maiores dores, assim, que as alunas de vocês reportam, que elas se queixam? Dor física, você dor diz? Física. Assim, acho que disparada é a pubalgia. Explique o que é a pubalgia. Na verdade, assim, né, a gente tem a pelvis... E aí ela começa a expandir para poder encaixar mesmo o bebê. E essa expansão, ela causa uma dor na periquita mesmo. Não sei se podia falar isso, Pode. São profissionais de saúde. A gente está tentando contextualizar. Exato. Ela tem uma dor na virilha, e aí depois também começa uma dor na vagina. Então, essa é uma dor que incomoda muitas gestantes, né? A dor lombar também é outra dor que acomete muitas alunas. Você até falou do centro muda mesmo o centro de gravidade, e isso acaba
pegando. E porque muitas ficam muito tempo sentadas também, né? Então acaba sobrecarregando muito essa região pélvica. Acho que essas são incontinência urinária tem bastante? Escape de xixi, na verdade. São Hoje, poucos... tem pouco caso, mas assim, eu falo que a incontinência ou escape de xixi, ele é subdiagnosticado, né? Porque a mulher ainda tem um pouco de vergonha de falar sobre isso. Mas eu não tenho. Então, eu vou no pula-pula e eu até hoje, gente. Muito comum. Eu vou no pula-pula, eu falo que eu não posso. Porque eu pulo, eu não posso, senão eu faço xixi. Mas é muito comum. No crossfit, as mulheres que fazem... porque elas pulam corda, né? E aí... Mas sobrecarga. Então, assim, tem uma incidência até razoável, mas eu acho que essa incidência ela é até um pouco maior. Né? Porque tem um subdiagnóstico ainda. É subestimada, né? Porque elas não contam. Falam, exato. Mas isso é uma transparência que a gente tenta, pelo menos no nosso entendimento, assim, é uma coisa... É do dia a dia, a gente precisa saber, né? Mas como vocês devem já fazer um trabalho pélvico, provavelmente, acredito. Então, elas devem omitir... E daí melhora e continua omitindo. Eu não sei se pra gente elas chegam a omitir, porque a gente está sempre conversando com elas diariamente. Sim, se elas têm alguma recorrência, algum problema, elas reportam pra gente, a gente tenta ajudar. Outra coisa é inchaço. Muitas têm inchaços e cãibras. Também tem casos de cãibras. Depende da semana da gestação também. Isso, Mas acho que são as que mais acometem, né? E o começo da gestação é por conta de mudança hormonal mesmo, né? Enjoo, cansaço, sonolência, né? Tem vários sintomas que a gente vai de acordo sempre... também dos trimestres, né? Sim. E vocês... Existe aquela relação da frequência cardíaca da mulher e a frequência cardíaca do bebê? Há uma frequência cardíaca recomendada? Porque na minha época, eu tinha que manter essas de 140 que falavam que elevava a frequência cardíaca do bebê e ele tinha sofrimento fetal. Isso acontece mesmo? Não. Existe um limite de frequência cardíaca da gestante? Hoje existe, Mas né? É individual para tudo, né? É individual. Assim, para mim o mais básico de falar isso, por exemplo, você é uma pessoa treinada, né? Então, uma das adaptações do treinamento é a redução da frequência cardíaca de repouso. Então, quando você acorda, você tem, hipoteticamente, uma frequência, por ser treinada, de 50 batimentos por minuto. Aí, vamos supor que a Maíra, uma outra pessoa, não é sedentária, completamente sedentária. E aí, ela tem uma frequência cardíaca de repouso de 90, 80, 90, né? Para chegar em 140, ela precisa subir uma escadinha e ela já tá morrendo. Porque, assim, tá muito perto, né? De 90 para 140. Para você, é o contrário, vai demorar mais, né? Então, o que a gente faz é usar a frequência cardíaca de repouso, né? Como na fórmula da frequência cardíaca como referência. Da zona alvo. Da zona alvo. A gente usa a frequência cardíaca reserva como... É isso que eu ia te perguntar. É um cálculo diferente ou é o mesmo cálculo e vocês adaptam aquela gestante? É igual. A gente só coloca a intensidade, né? De acordo com o trimestre gestacional. Exato. Existe uma intensidade diferente? Existe. E como que é? Me explica. Tipo, a pessoa ela pode treinar mega intenso no primeiro trimestre? Pode. Não, pode, mas assim, a gente pode, mas a gente tem ali o limite, né? Então, vamos de maneira bem geral, assim, primeiro trimestre a gente coloca 60% do máximo, primeiro trimestre, então, é da até descoberta até 12 semanas, o segundo é da 13ª até a 26ª semana, 26. Então, aí, esse é um período que é ótimo para treinar. Então, a gente pode chegar até 80%. É o melhor período? Porque, assim, até o terceiro também é bom. Só que o terceiro começa a ficar... A barriga pesa mais. Então, tem essas adaptações. E no terceiro, a gente também poderia manter numa intensidade mais alta, mas por conta do peso, por conta de desconfortos mesmo que a mulher começa a sentir, aí a gente diminui um pouco a intensidade para uns 75. Mesmo porque a barriga já começa a contar como uma carga, né, gente? Pelo amor de Deus, a gente não tá acostumada. Tem uma sobrecarga grande no assoalho pélvico ali. E também, assim, como o útero que tá no terceiro tri, né, o útero já tá crescendo, né? Então, ele chega próximo do diafragma, comprime o diafragma. De respirar. Você respira menos. Então, assim, você vai se fadigar mais rápido também. Então, nem precisa. Os 80%... É 80% do seu máximo, né? Então, ele também vai ser ajustado. Eu falo que é subjetivo. Exato. É de acordo com a individualidade. Na verdade, a recomendação mesmo é a escala Borg.
que é a escala subjetiva de esforço. É isso que eles usam. Mas aí pra gente ter um número, né, pra ficar uma coisa mais fácil, aí muita gente usa os 140 batimentos, mas isso, hoje, se o profissional que fala isso pra você ele pode tá considerando uma pessoa geral, padrão, né? A amostra. 70 batimentos por minuto como frequência cardíaca de repouso, uma pessoa de mais ou menos 30 a 40 anos, né? E é isso que ele tá considerando. Sim. Mas hoje as mulheres têm engravidado muito mais tarde. Então, e como que tá esse perfil? Me conta. As mulheres engravidam hoje, porque eu engravidei com 22. Fora da curva, assim, tipo... eu sou fora da curva. Não, dos dias de hoje, né, pá? Hoje em dia, me conta sobre essa mudança de perfil, porque assim, tão grandes, eu casei há 18 anos atrás e eu tô fora dessa rave aí. Se você engravidar... Não, mas se você engravidar hoje, você já tá super dentro do perfil. Eu tô? Lógico. Qual que é o perfil de hoje, de gestantes? Acho que vai de 33 até uns 40 anos. É uma média de faixa etária aí. Sim. A gente atendeu aluna de 50. Primeiro Sério? filho. Uhum. Que legal, 50 cara. anos. E hoje a medicina tá mega evoluída, assim. Sim. Porque antigamente, ainda quando eu engravidei, 14 anos atrás, ainda tinha aquela questão de, olha, depois dos 40 não é bom engravidar. Lembra que tinha? Tem. Tal, Ainda existe, assim, na verdade... nosso corpo não deixa de envelhecer. O que tem acontecido é que a maioria, tipo, eu, por exemplo, eu tenho óvulos congelados lá. Então, a maior parte das mulheres congelam os óvulos. E esperam. Pra poder, num momento que acha, porque a carreira, às vezes, está muito ali, né, alavancada. Então, você não pensa ainda em engravidar. Então, é diferente. Então, tem mulheres... 45 anos. Nova, então. 45 anos também é super normal, pá. Assim, hoje em dia, tem muitas mulheres de 45 anos. Viu, Marvel? Eu queria ter um filho a mais agora. Mas lembra da brincadeira de quando a gente era adolescente? Então, conta, Maíra. E quanto deu? 4 filhos! Deu 4 filhos na nossa brincadeira da aliança. Imagina, já veio dois de uma vez. Cristo, eu não tenho onde enfiar. Meu, o problema, eu falo que filho não é um problema, é uma solução. Porque, gente, vocês dois têm. Eu falo que meus filhos são hoje, Nicolas com 14, Lorena com quase 12. Daqui a pouco você vai ser sogra, né? Então, mas só que sabe o que é mais legal de tudo? Eles são muito meus brothers, assim. Falam que não é bom ter a relação de amigão, eu vejo algumas coisas que aparecem pra mim, mas meus filhos são mega amigos meus, assim. Eles são, é muito legal, é muito companheirismo. É muito legal. Também ser mãe jovem, acho que por conta disso também, sabe? Eu vou pra balada, eu adoro. Eu adoro, assim, tipo, chegarem e falarem assim, nossa, sua mãe? Aí eu falo assim, parece irmã, parece namorada. Aí como infla nosso ego, como a gente é tonto, né? Mas, enfim. E qual o exercício mais recomendado para as gestantes? Existe um exercício específico, algum protocolo específico ou não? Eu acho que tem recomendações gerais, assim, né? Tanto que eu falo que não tem treino errado, né? Não é que não tem treino errado. Existe o melhor exercício durante a gestação, né? Então, assim, por exemplo, né? Uma das grandes mudanças é essa mudança biomecânica do centro de gravidade para frente. Então, a mulher assume essa postura de pinguinzinho, né? Então, e assim, se a gente pensar basicamente em volume de massa muscular de grande dorsal, né, e trapézio e de peitoral, o volume de grande dorsal é muito maior. E mesmo assim, a mulher tem essa postura mais provável. Então, assim, de proporção, o que a gente coloca? A gente coloca mais exercício de dorsal do que de peitoral, né? Às vezes, sim. Pra fazer justamente essa abertura, né? Então, assim, tá errado você fazer 2 exercícios de peitoral, 2 de grande dorsal? Não tá errado, mas não é o melhor. É o que eu falo. O cara da academia, ele não sabe. Não é o objetivo Exatamente, dela, só que ele não sabe, né? Então, ele vai colocar os exercícios aleatórios. Vai fazer alguma lesão, alguma coisa? Não, mas talvez não vai ajudar ela, né? A ter menos dor lombar, né? Mas então, é isso. Mas eu digo que mais os exercícios resistidos. Isso, então. Não, mas então, é isso que eu ia falar, assim. Eu acho que vai muito também do que você gosta de fazer. Tá. Né? A primeira é isso, porque né? acho que esse aí é o primeiro lugar onde você tem que ir, né? Eu gosto muito de fazer... A musculação é uma coisa que ela tá aqui desde sempre e acho que vai ser pra sempre. Não tem moda, não tem invenção. E ela tá aí pra poder ajudar qualquer faixa etária, entendeu? Então, eu acho que e vai ser a musculação... base do treinamento de
de tudo, de tudo, né? a base então, de você quer tudo. fazer Então, beach tênis, você precisa fazer musculação, né? entendeu? Então, hoje eu faço natação porque eu gosto de nadar, porque me relaxa, porque tem uma série de coisas ali que fazem bem pra mim. Mas eu não deixo de fazer a musculação. O exercício de força, eu acho que ele seria o carro-chefe da gestação, assim. Mais que o funcional, tipo, exercício, eu tô dizendo, desculpa, exercício com carga é melhor que o exercício funcional com o peso do próprio corpo? Ou não tem diferença? Não, pode, que depende, né? Tanto faz. Acho que depende de nível de treinamento, né? Do que a pessoa gosta de fazer. Então, tem muita gente que treina em casa, né? Que tem uma rotina de treinamento funcional em casa. Então, você consegue adaptar. Agora, uma pessoa que já, por exemplo, tem uma grande sobrecarga, já treina muitos anos na academia, né? De repente, fazer um funcional com o peso do próprio corpo, sem um peso externo, isso seja para ela não seja tão benéfico, né? Sim, ela vai se sentir entediada. Exato. Sim. Então, acho que vai muito do que a pessoa... Perfil, né? De perfil. Eu acho que tem um ponto também, que é o que a gente sempre... Até na gestação da Má, a gente falou um pouquinho sobre isso, né? Como que a pessoa chega, né? Então, assim, se você tem, por exemplo, um risco de ter um diabetes gestacional, né? A gente sabe hoje que o exercício aeróbio, ele tem melhor potencial de controle da glicemia, né? Então, a gente vai priorizar ou colocar mais exercício aeróbio dentro da rotina da pessoa, né? Então, é adequado. Então, precisa de uma anamnese prévia. A gente faz nem só anamnese, a gente faz mesmo uma avaliação. É uma entrevista, a gente conversa com aluna por aluna. Vídeo chamado. Pra saber, porque o que ela tem é acompanhar. E essas mudanças de treino, elas ocorrem de quanto em quanto tempo? Também 4 depende. 5 semanas. Elas conseguem manter esse treino de 4 a 5 semanas. E sobre o impacto, elas podem? Porque durante muito tempo houve essa questão também. Grávidas não podem exercício de impacto, só podem fazer hidroginástica. Eu lembro que, tipo, era grávida hidroginástica grávida. Tanto que eu, uma vez, estava grávida e eu achei o máximo, achei super confortável ficar lá naquela... Sabe aquele jatinho de água que sai? Eu tava grávida, aí eu coloquei no jatinho de água, aí eu ficava assim, nossa, que delícia. Fiquei assim uns 30 minutos. De quem? Do Nicolas. Quando eu saí, começou a contrair meu abdômen, começou a contrair. Aí eu liguei pro meu médico, falei, doutor Nicolau, meu abdômen, minha barriga tá contraindo. Ele, o que aconteceu, Paola? Eu falei, eu fiquei fazendo massagem. Ele, Paola, não pode ficar nesse jatinho, porque você foca, né? Você não pode, tanto que não é tão bom, pelo menos eu tem ouvi a questão falar, da água quente que também. você fique cutucando, você sempre coloque a mão. Você fazia assim, né? Nicolas, eu fazia assim, eu cutucava. Era sem noção. Eu lembro muito disso. Nicolas, acorda! Ai, gente, porque dá uma angústia, às vezes para de se mexer, aí você fala assim, você dá um... Acorda aí, tá tudo bem aí, galerinha? Às vezes eu tô assim, o Heitor demora pra mexer, daí eu lembro de você, juro pra você que eu lembro de você. Eu falo assim, Heitor, vou mexer, filho. Vamos mexer aqui, pessoal, está tudo bem? Vamos soluçar, fazer alguma coisa, vamos dar uma agitada aí. Nossa, cambalhota aí dentro. E pode, então, pode fazer exercício de impacto, esse perfil mudou só da hidroginástica, enfim. Grávida só pode fazer hidroginástica. Não, até interessante, por exemplo, hidroginástica é uma questão que tem que tomar cuidado também com a temperatura da água. Então, sauna. Eu amava fazer hot yoga, que é yoga numa sala de 38, 40 graus. É bom? Eu amava. Mas na gestação não pode, porque é uma temperatura, você eleva a temperatura corporal da mulher, isso não faz bem para o bebê, né? Então, a hidroginástica, você também tem que levar em consideração a água que você está entrando, porque também isso não... A temperatura da água, porque isso também pode não fazer bem, às vezes pode causar, tem alguns estudos que falam baixo peso no bebê, no nascimento. Mas o impacto é assim, pode, você pode fazer tudo, você é livre, eu falo que você é livre para você fazer o que você quiser, a gestação é sua. O que acontece é que acaba tendo uma sobrecarga sobre o seu assoalho pélvico. A gente também tem a liberação de um hormônio que é a relaxina, que amolece, né? A gente fala amolece as articulações, que é justamente para aumentar, para abrir preparar para preparar para o parto. Isso acontece só na gestação, esse hormônio, essa produção, né?
E então pode aumentar o risco de entorse. Então você pode ter um risco de lesão, né? Quando você está fazendo algumas atividades de impacto. Mas a gente vê grávida aí fazendo crossfit. Eu até ia perguntar sobre isso, que eu vejo algumas grávidas com aquele barrigão com cargas. A gente estava até falando da manobra agora, né? Da manobra de Valsalva. E fale sobre isso. Pode fazer isso? Faz bem? Faz mal pro bebê? Como é que é? Então, assim, a gente tem a teoria, né? Eu falo, é muito legal isso, porque às vezes a gente quebra alguns paradigmas nossos mesmo, né? Tipo, a Má agora tá fazendo mestrado, né? Você já fez doutorado, então o pesquisador, ele tem hipóteses, né? Então ele tem teorias e a gente faz o trabalho justamente para a gente testar essa hipótese, né? Então, como a gestação tem começado a se estudar mais sobre ela, exercício e gestação, alguns paradigmas têm sido quebrados na gestação, né? Então, do impacto, por exemplo, né? A gente acaba... o assoalho pélvico é um músculo, né? Como qualquer outro ali que vai compor a base, né? Se a gente pensar nos dois ossos do quadril, os isquios, né? É a musculatura que compõe ali, que está no alicerce da nossa casa, né? Sim. Então, a função dele é a sustentação dos órgãos que estão ali em cima. Por que se fala que a gestação, a teoria, né? Que a gestação, você não pode ter impacto, né? Porque você ganha peso muito rápido, né? 9 meses para ganhar peso, então depende da gestação, de 8 a 15 quilos, né? E aí você tem uma sobrecarga física mesmo sobre esse assoalho pélvico, né? Que não estava acostumado. Que não estava acostumado, exatamente. E foi rápido. Foi rápido. É uma mudança muito rápida. Né? E aí, se você pensa você correndo com vontade de fazer xixi, né? Então, assim, o assoalho, a bexiga é um dos últimos órgãos ali que tá na base do assoalho pélvico, né? Então, essa sobrecarga que a sua bexiga tá sofrendo durante a sua corrida é o mesmo que o seu assoalho pélvico tá sofrendo, né? Então, assim, ele é sobrecarregado durante a gestação se você tem exercícios de alto impacto, né? Tá. O que precisa saber? Se essa gestante ela tem um assoalho pélvico forte o suficiente para suportar essa sobrecarga, né? E aí entra no mérito, você correu a vida inteira já e você continua correndo durante a gestação, tem muitas gestantes que foi quase até o final da gestação correndo, né? Porque ela já vinha de uma base, ela já tinha um assoalho pélvico que foi amadurecendo conforme o ganho do peso normal. Agora, você acabou de engravidar, falar, eu vou começar a correr, não faz sentido nenhum. Sim. Então, mais uma vez, é risco-benefício, né? O que eu sempre falo se tem algum evento, né? Então, algum escape de xixi durante a corrida, alguma incontinência, aí precisa rever, né, se vale a pena ou não. Mas, assim, não é uma contraindicação absoluta. É avaliado caso a caso. Mas a manobra de Valsalva, por exemplo, não é indicado fazer. A manobra de Valsalva é quando você prende a respiração durante o treinamento. Então, às vezes, quando a gente está pegando uma carga muito grande, é natural que você segure o ar. Segure o ar. E durante a gestação não pode fazer isso. Não é recomendado, na verdade. Não é recomendado, porque aumenta a pressão intraabdominal. Né? E aí você vai acabar até sentindo, às vezes algumas mulheres até sentem, assim, a barriga fica um pouco mais dura, como se fosse tipo uma contração ali. Durante a manobra. Ou depois da manobra. Você pode ficar também com essa sensação, né? Com a barriga um pouco mais... Né? É que eu percebo que as pessoas que fazem crossfit e pegam essas cargas super elevadas e fazem, por exemplo, um exercício... Você percebe que a barriga, o abdômen fica todo marcado. Então, você vê certinho. O útero, né? O desenho do útero. Fica, tipo, perfeito, assim. Provavelmente pode ser por conta da manobra. Você tá fazendo ali uma... Você tá contra... Não é nenhuma contração abdominal normal ali, sabe? Mas é como se aumenta a pressão, esse útero ele tá mais expandido, né? Ele não tá contraído. O bracing que a gente falou do começo, você não tá com o abdômen pra dentro, você tá com o abdômen solto, né? Quando você faz essa manobra, você aumenta a pressão, então essa pressão de dentro pra fora. E aí você mostra mais, o útero fica mais visível, né? E qual que é a consequência de uma manobra de Valsalva durante o treinamento? Então, hoje tem, por exemplo, eu vi até ontem um trabalho recente, né? Faz Doppler da artéria umbilical, né, para ver fluxo sanguíneo, né, que hoje você tem muito recurso para ver, né, por exemplo, levantador de terra olímpica, mulheres que fazem levantamento de terra olímpico, né, então aquela repetição máxima. E aí o Doppler não muda, então assim,
em teoria, você não tem mudança de fluxo sanguíneo para nutrição do feto, né? Sim. Então, em teoria, ok você fazer... Mas o que você acreditava o que você acredita é que você tenha essa interrupção. Até então, a manobra de Valsalva era né? essa, que você diminui o fluxo sanguíneo para o bebê. É essa a justificativa. Nossa, tanto que tinha uma fala dessa com exercício de ponta cabeça. Eu me lembro. Que você mudava o fluxo sanguíneo. Isso procede? Vixe. Ou é a mesma coisa? Olha eu. Vixe. Eu sei porque eu lembro que tinham várias recomendações pra mim. Quando eu engravidei, falaram assim, não fique de ponta cabeça. Né? Você não pode fazer mergulho. Tipo, sabe aquelas posturas de yoga que você fica de ponta cabeça? Falavam na minha época que não era bom. Gente, na minha época, muito distante. É muito jurássico. Você tem 14 anos, Nicolas, tem 15 anos, né? É jurássico. Mas é isso. Olha como a ciência evolui. Muito, se você rápido. pensar que as últimas recomendações, que tem mesmo recomendação, é de 19 e 20, a gente tá falando de 3 anos atrás. Nossa, gente, é verdade. É muito. E já é tempo, hein? E por isso que muitas mulheres têm medo. Então. Foi durante a pandemia. Foi. Que eles fizeram essas na verdade, foi um pouquinho antes, né? Março 20 começou a pandemia, né? Então mas saiu... não é de 2006 o primeiro estudo Agora eu vou te questionar desses. Não tem problema, pode falar, a gente acho que é 2006 que sai a primeira recomendação do Colégio Americano de Obstetrícia e Ginecologia. Mas sai a notinha, né? Sai primeiro a nota. Pelo que vocês falaram, sai primeiro a nota e depois 2006, sai a recomendação completa. É recente, então assim, por isso que muita gestante tem medo, não agacha, porque acha que vai ter o bebê, porque tem, assim, a família... Fica de cócoras. Fica de cócoras, exatamente. Tem receio. Então, agora, 2022 agora, né? Então, ano passado, saiu um trabalho brasileiro, né? Revista Saúde Pública, de qualquer coisa, não sei qual a revista. Mas o que eles viram, né? Sim. Para metade da população gestante se tornar fisicamente ativa, para elas se tornarem fisicamente ativas, vai demorar aproximadamente 40 anos. Então, para metade das pessoas que ficam grávidas fazerem algum tipo de exercício durante a gestação, vai demorar 40 anos. Caraca! Mas por quê? Por causa de mudança de hábito? Primeiro porque a gente já tem sedentarismo, né? É isso que eu ia te falar. A maioria das gestantes que estão gestantes agora, elas são potenciais sedentárias antes, porque nosso nível de pessoas sedentárias e inativas é gigante. Já é alto. E é muito engraçado, tipo, na academia as pessoas ficam me olhando. Eu não sei se elas estão me olhando porque eu tô grávida ou se elas ficam assim, nossa, menina treina. Nossa, menina treina e a barriga dela não some. Só cresce. Parecendo bem, tô treinando. Tá querendo treinar pra ficar daquele jeito? Eu não quero. Mas só que, gente, eu tô indignada. 40 anos pra mudança. Mas talvez tenha a questão também do medo que a Má trouxe. Então, aí tem as respostas, né? Que as pessoas, por que elas não treinam durante a gestação? E aí tem inúmeras coisas, mas primeiro, né? Tem a questão dos enjoos, né? Esse primeiro trimestre que muitas vezes é um trimestre mais ruim em questão de sintomas. E tem, né? A questão tem questão do medo, né? Tem a questão trimestre. de eles falarem que não tem um profissional qualificado para prescrever. O medo de treinar sozinho. O medo de treinar sozinho. Então tem muitos motivos, né? Entendi. E prejudicar o feto de alguma forma. Porque assim, você descobriu que você tá grávida, você já fica ali com vários gatilhos de medo daquele bebê, de acontecer alguma coisa com aquele bebê, né? Então, é muito engraçado, as pessoas olham pra mim, mas você tá treinando? Eu falo, gente, eu trabalho com isso. Não tem problema eu treinar. Tô treinando normal. Você tá fazendo normal? Eu falo, normal, gente, minha vida não parou, você tá trabalhando normal, tô treinando Parece que você é uma irresponsável, sabe? Tipo, nossa. Principalmente pros mais velhos, né? Óbvio que eu diminuí, então assim, eu não vou ser hipócrita aqui, eu já tinha passado por um quadro de abortos, né? Tipo, tinha tido 3 abortos. Tem toda a questão psicológica envolvida. Exato. Então, quando eu engravidei agora, dessa vez que não tava esperando, eu fiquei meio em choque agora. E aí, passei no médico e falou, não, tá tudo bem, pode continuar.
Aí eu fui, mas assim, eu tava treinando com a equipe de natação lá da USP. Eu parei de treinar com a equipe, porque era um treino muito mais forte, mesmo porque eu chegava na outra ponta da piscina e falava... Ficava passando mal de falta de ar. Aí eu, tipo, diminuí a natação, comecei a fazer um pouco mais de cardio, eu alterei tudo e fiz uma coisa bem leve, para não falar que eu não estava fazendo nada, sabe? Sim. Mas tem essa questão psicológica. Eu entendo muito quando as mulheres têm esse medo do primeiro trimestre, sabe? Porque a gente não sabe, cada história é uma história. Sempre falaram, não conta, tipo, tem a superstição, não conta. Então, eu acho que tem uma coisa assim, o aborto, eu acho que é uma questão assim, acho que tem 2 motivos. Primeiro que você não quer contar, porque você não quer gerar uma expectativa em cima das pessoas que estão... E sua também. Sua, mas sua você vai ter, entendeu? Você já tá naquele momento ali, mas você sabe que tem o risco, sabe? Mas se você conta, tem uma pressão, entendeu? Tem super. Adicional, tipo, das pessoas falarem assim, putz, ela tá grávida. Aí você fala, já aconteceu de gente contar antes pra mim, todo mundo comprar presente, comprar um monte de coisa, a pessoa perdeu. É horrível isso, assim, porque você se sente muito incapaz, sabe? É muito engraçado, porque as pessoas só contam que teve o aborto quando você... ou quando você tá com um bebê, ou quando você tá grávida. Você nunca conta antes. Quando você vai conversar com várias mulheres, eu já sofri um aborto. Eu tive 2, eu tive 3. Você vai descobrindo. E às vezes a pessoa nem sabe que tem. Às vezes nem sabe. E aí, isso acontece porque tem uma frustração tão grande que as mulheres acabam querendo evitar de tocar nesse assunto e também de revisitar esse lugar de dor. Que é muito difícil. Que é super difícil. E aí, quando você vai fazer exercício, então, a gente tem alunas que, por exemplo, estão treinando com a gente, perderam ali, e aí elas voltam. Elas engravidam de novo e elas voltam. Mas elas voltam, assim, com muito mais medo. E a chance delas não darem continuidade no exercício é muito maior. Porque elas estavam treinando bonitinho, fazendo direitinho, aí aconteceu alguma coisa no meio do caminho. Tá, aí depois de um tempo elas voltaram, eu não sei, é até assim, eu não sei se o exercício é o aborto, mas assim, é o medo. É o medo, talvez. É se blindar de qualquer forma, né? E também os estudos são recentes. E assim... E mudar esse pensamento coletivo é muito difícil. E tem também, além do medo dessas questões todas, e de todos os estudos que são extremamente recentes, até pela sociedade que você disse, estudo recente. Sim. Recomendações recentes. Como que vocês trabalham no descolamento de placenta ou não trabalham? Não tem o que fazer. A gente tem a recomendação lá, assim, sangramento, tem várias recomendações que a gente fala que se teve, a gente pede para interromper o exercício. Por precaução mesmo, sabe? E descolamento de placenta, é assim, então só para as pessoas entenderem. A placenta, ela fica na parte de cima, né? O bebê fica por baixo, assim, tá teu útero, assim, a placenta, ela fica aqui e o bebê tá aqui. Sim. E a placenta é o que ela vai... o que vai nutrir o bebê. Se acontece alguma coisa com a placenta, o bebê fica desfavorecido, sei lá, desnutrido. Então, se a placenta tá pra cá e tem um risco de acontecer alguma coisa com ela, o bebê também. Então, nesses casos, assim, tem casos extremos que a mulher tem que ficar 100% do tempo deitada, não pode fazer nada. Então, a gente não recomenda fazer exercício mesmo. Tá. O que pode fazer, por exemplo, às vezes você tá deitado, você pode fazer um exercício aqui pro braço, que você não vai mexer a parte do tronco. Mas às vezes é melhor ficar lá quietinha. É melhor. Isso assim, pra gente, como profissional de educação física, a gente não tem muito o que fazer, né? Porque quando a pessoa vem já com alguma demanda, é uma demanda médica, né? Então, é uma restrição médica. Então, se ela vem com descolamento de placenta, o médico já falou pra ela que ela não pode treinar. E exatamente. Pronto, aí ela já suspende na hora. Exato. E existe alguma evidência mostrando redução de depressão pós-parto com o treinamento durante a gestação ou não existe? Eu estava até lendo um artigo, nem é diretamente, mas é o exercício físico, como ele interfere no sono da gestante e como isso depois vai interferir no pós-parto também. Então, a qualidade do sono, né? O exercício, ele melhora a sua qualidade do sono e isso diminui a chance de você ter aumento de peso durante a gestação e no pós-parto também ele vai recuperar melhor e vai restabelecer melhor aquele equilíbrio. Então, melhora, consequentemente, de forma indireta,
qualquer problema de saúde mental que a pessoa pode ter pós-parto. Você tem benefício direto, né? Então você tem melhora de, por exemplo, de secreção de BDNF, né? Que é o fator de crescimento cerebral. Então você tem moléculas ali durante o exercício que estão ajudando, né? Então no pós-parto, isso, se você treinou durante a gestação, né? Tem trabalho mostrando que o índice de depressão em mulheres que treinam durante a gestação é menor, né? Tem questão de autoestima, acho que é multifatorial, mas já tem a evidência que você tem menos índice de depressão pós-parto em mulheres que treinam. Exercício é muito bom, gente. Mas, e daí, só pra gente fechar, porque eu tinha várias outras perguntas, mas a gente deixa para um próximo. Vocês terminam coisa, né? Esses 9 meses, vocês acompanham esses 9 meses, estourou a bolsa. Daí a aluna não é mais sua? Ou a aluna, vocês fazem um processo de recuperação? Porque eu percebo que as mulheres... eu percebo não, tem mulheres hoje que, tipo, teve o bebê, de repente já tá trincada, né? Mas vocês fazem esse processo de... Talvez um desmame, alguma coisa, vocês continuam com... Isso é muito legal, assim, até as alunas presenciais, né? Elas falam, depois a gente se vê daqui... O presencial é o pior, assim. A gente se vê daqui 30 dias, 45 dias, dependendo da liberação médica. Não é isso, não tem rotina, pá. Então, assim, é muito individual, Paula, porque, assim, quando o bebê nasce, principalmente o primeiro filho, muda muito a rotina da casa. Então, por exemplo, a gente tem lá um horário marcado toda terça-feira, vamos supor, 3 horas da tarde. Aí chega lá no dia, o bebê acabou de dormir, o bebê começou a mamar, sempre acontece alguma coisa. Então, é muito difícil da gente dar esse acompanhamento presencial, porque não tem a menos que a mãe tenha com quem deixar o bebê e tudo mais. Mas, e online de boas. E aí a gente tem um programa online que a gente dá esse suporte para elas irem fazendo quando elas tiverem o tempo ali de disponível. Dentro dessa rotina. A intensidade muda ou é a mesma? Muda um pouquinho por conta da amamentação, né? Porque interfere. Tem a ver? Interfere. Tem a ver a questão do ácido lático ou é mentira isso? Não muda o gosto mesmo do leite, né? E falam que tem uma intervenção até na questão de refluxo do bebê, né? Ou isso é mentira? Que eu vi um estudo sobre isso. Mas pode ser, né? Eu acho que pela própria acidez do leite mesmo, aí, né? Aí pode causar cólica e refluxo no bebê. Mas assim, a intensidade tem que ser muito alta, né? A gente tá falando de exercícios muito intensos, né? Se a gente pensar na população geral, isso dificilmente vai acontecer, né? Principalmente se tem alguém sensato por trás do treino da pessoa. Né? Tipo, não vai fazer fazer um HIIT pra pessoa fazer a 110%. E ela acabou de fazer uma cesárea da vida. Exato, porque tem muitas coisas. Tipo, tem a mama que fica pesada, ela tá amamentando. Então, fazer... pedra, né? Tem a parte do empedramento. Então, nossa, tem eu tive isso, é horrível, alguns desconfortos que não são condizentes ali com o momento de você... Bom, e pra fechar, deixem vocês uma dica pra gestante. A pessoa acabou de descobrir que tá grávida. Acabou de descobrir. O que ela pode fazer agora para se manter ativa e tudo mais. Deixa uma dica para nossa gestante, nossa nova gestante, ou as que pensam em ficar grávidas. Procurem a gente, aquelas. Procurem a gente. Eu vou deixar o Instagram de vocês. Não, eu tô brincando. Mas é assim, é procurar fazer uma atividade que elas gostem. Eu brinco que fechar um pouco os ouvidos pro tem que... Eu falo que você não tem que nada. Você não tem que fazer nada, né? As pessoas ficam muito no... Você tem que fazer dando pitaco. Dando pitaco, exatamente. Então, procure fazer coisas que você gosta. Se você... O exercício é muito importante. Então, se você acha que vai ser bom para você, se você vai se sentir bem, procure. Vá fazer algo que você goste de fazer, que não vai colocar em risco a sua gestação e tudo mais. Eu acho que você se sentir bem com o que você está passando ali, com o que você está vivendo, e filtrar um pouco as coisas que as pessoas falam ali, sabe? Então, acho que uma dica assim do uma dica de uma grávida para grávida. Tipo, esqueça o tem que. Você não tem que. De mulher para mulher, grávida para grávida, e assim vamos. E você? Eu acho que assim, a gente tem que pensar no exercício como... vai ser benéfico, né? Então, assim, é importante. É um momento que você tá programando, né? A gente falou de programação. É um momento que você tá programando o seu bebê,
né? Mas é isso, né? A gente tem que ver a questão da gestante, entender o lado da gestante. Então, assim, saber que é importante, né? Mas colocar o exercício dentro das limitações dela. Então, se ela consegue treinar uma vez por semana, não é porque ela consegue treinar só uma vez por semana, né? Que ela fala, então se eu vou treinar uma vez, eu não treino. Faça uma vez por semana, né? Faz o que tá dentro das suas possibilidades. O que tá dentro das possibilidades. Vá caminhar num parque no final de semana, né? Vai fazer alguma atividade, não deixe de fazer uma atividade, porque isso por si só, né? A gente já sabe que tem algumas consequências. Não só para o feto mesmo, né? Em questão de desenvolvimento, mas para a própria evolução da gestação, né? Então ninguém gosta de sentir dor, ninguém gosta de repente, desenvolver um diabetes gestacional, né? Então, se a gente tem essa rotina incorporada na gestação, a gente diminui a incidência dessas comorbidades que podem acontecer, né? E tem uma gestação mais saudável. Gente, muito bom. Eu gostei muito de falar desse tema, porque é um tema que eu nunca falei aqui. Então, é um tema super novo para todo mundo. É novo, então. É novo e é velho, né? E deixem o Instagram de vocês, tanto o Insta pessoal, quanto o do projeto. Tem Insta também? Tem. Então fala, tudo. O nosso é Lema, né? Que é de Leandro e Maíra. Lema_personal. A pessoa não sabe o Instagram dela. Eu não sei o meu pessoal. Eu sei. É personal Leandro Fernandes. Gente, eu sei de cor. @personal Leandro Fernandes. Pronto. O seu @Maíra Saboia, não é? Maíra Saboia. Gente, eu fico tão orgulhosa de pessoas que conseguem o arroba. O meu é Machado_Paola. Tem que ter um machadão na frente. Mas tudo bem. Mas eu queria agradecer muito a presença de vocês. Vocês sabem que vocês estão em meu heart, em meu coração. Não sei palavras em inglês. Muito bom. Muito obrigada. Obrigada a vocês pela presença. E terá matéria sobre... Esse podcast vai ser uma matéria muito legal sobre gestação. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem sempre nos acompanhar, não se esqueçam de ativar as notificações, compartilhar, salvar, mandar para um amigo. Mandem para todo mundo. E mande sempre sua sugestão para nós. Muito obrigada pela presença e até o próximo. Tchau!